Parece que toda semana alguém diz a mesma coisa. O CGI antigamente era muito melhor. E por isso que os filmes de hoje parecem videogame. Os efeitos especiais perderam a qualidade. Mas será que isso é verdade? Será que a tecnologia realmente piorou? Ou será que o problema é outro? Porque existe um detalhe curioso. Alguns dos melhores efeitos visuais já feitos no cinema estão em filmes que você provavelmente nem percebeu que usava CGI. Talvez esse seja justamente o ponto. Hoje vamos entender o porquê parece que os efeitos digitais são piores, quando na realidade eles nunca foram tão avançados. Antes de tudo, vale esclarecer uma coisa. Quando muita gente fala CGI, normalmente estão se referindo a qualquer efeito feito no computador. Mas o CGI significa literalmente Computer Generated Image, imagens criadas digitalmente. Só que o CGI não serve apenas para criar monstros gigantes ou explosões impossíveis. Na verdade, eles têm em quase todos os grandes filmes de hoje. Às vezes para remover um poste, às vezes para trocar o céu, às vezes para apagar o microfone que apareceu na cena, às vezes para transformar uma rua comum em uma cidade futurista. Ou seja, você vê o CGI todos os dias sem perceber. Aqui está uma das maiores ironias da história. Quando o CGI é perfeito, ninguém comenta, ninguém sai do cinema dizendo você viu como aquele prédio parecia real? Porque ele parecia real justamente por isso. Você acreditou, os efeitos digitais mais impressionantes costumam ser completamente invisíveis. Eles não chamam atenção, eles apenas fazem parte do mundo. Então acontece um fenômeno curioso, os efeitos ruins viralizam, os bons despercebidos. Isso cria a sensação de que tudo está piorando. Tá, mas tem alguns filmes novos que parecem muito falsos. Bom, sim, a resposta não é tão simples quanto dizer que o CGI ficou ruim. Na maioria das vezes, o problema é o tempo. Os grandes estúdios trabalham com calendários extremamente apertados. Filmes gigantes mudam de cenas, meses, semanas e às vezes dias antes da estreia. Isso significa que centenas de artistas precisam refazer animações, iluminações e composições em tempo recorde. E efeito visual não é mágica, é trabalho, muito trabalho. Quanto menos tempo existe, maior a chance do resultado parecer artificial. E existe outro fator importante. Hoje os filmes têm muito mais CGI do que antigamente. Muito, mas muito mais. Nos anos 90, um efeito digital costumava aparecer em momentos específicos. Hoje, existem cenas inteiras criadas num computador. Em alguns casos, até os cenários, figurinos e parte dos atores são digitais. Quanto maior a quantidade, maior a chance de algum detalhe chamar a atenção. Existe também um efeito psicológico interessante. Nós lembramos dos clássicos e esquecemos dos fracassos. Quando pensamos nos efeitos dos anos 90 ou dos anos 2000, lembramos dos melhores exemplos, mas esquecemos de dezenas de filmes cujo CGI envelheceu muito mal. Enquanto isso, estamos comparando esses melhores casos com absolutamente todos os lançamentos atuais, inclusive os mais fracos. É uma comparação injusta. Nossa memória seleciona os vencedores. Outro erro comum é achar que CGI resolve qualquer problema. Não resolve. Um bom efeito visual depende de fotografia, depende de direção, depende de iluminação, depende de atuação, depende da montagem. Tudo precisa funcionar junto. Se a cena foi mal planejada, nenhum melhor estúdio do mundo consegue esconder isso completamente. Às vezes, o problema não é o computador, é a decisão criativa. Quando alguém disse, os efeitos práticos são sempre os melhores, na verdade, existe um pouco de verdade nisso, mas não pelos motivos que muita gente imagina. Efeitos físicos interagem naturalmente com a luz, sombras e câmera. Eles existem no set. Os atores realmente enxergam aquele objeto. Isso ajuda muito, mas a maioria dos grandes filmes usa uma mistura prático e digital. E normalmente essa combinação produz os melhores resultados. Não é uma disputa entre um e o outro, é uma parceria. No fim das contas, o CGI não ficou pior, ele não ficou maior, mas ficou mais presente, mais ambicioso e por isso mais fácil de criticar. Além disso, nossa memória favorece os melhores exemplos do passado, enquanto julgamos o presente em tempo real.
com todos os seus acertos e erros. Talvez a pergunta nunca tenha sido: o CGI piorou? Mas sim, estamos percebendo mais quando ele falha, e a resposta pode ser justamente essa. Agora eu quero saber de você. Qual filme tem o melhor CGI que você já viu? E é aquele efeito que simplesmente tira você da história porque parece falso. Escreve aqui no comentário se você gosta desse tipo de análise sobre o cinema. Bom, é isso, galera. Fica com Deus, todos vocês. Que Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.